Eu tenho sentido a necessidade de fazer algumas orientações sobre o que é prescrição. Prescrição é um prazo jurídico muito importante. É um prazo jurídico porque as pessoas, o sistema jurídico precisa controlar o curso da prescrição. Primeiro, a lei analisa várias situações e define vários prazos prescricionais. O Código Civil, o prazo geral é de 10 anos, é o mais longo que tem. Mas o Código de Defesa do Consumidor fala em 5 anos, o Código Civil fala em prazos de 3, tem até prazos de 1 ano. E outras leis específicas falam em outros prazos também. Então, para cada situação é um prazo. Mas o que muito nos interessa é o prazo do Código de Defesa do Consumidor, porque nós estamos no mercado de consumo oferecendo serviços médicos, serviços contábeis, serviços de enfermagem e diversos serviços. E o prazo do Código de Defesa do Consumidor é de 5 anos, com a ressalva do advogado. O prazo de alguém reclamar por um erro profissional do advogado é de 10 anos. É o prazo maior que tem. Tá? Então, o que é a prescrição? Para analisar isso, eu vou ao Código Civil, tá? Artigo 189, e vamos ver o que está escrito. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Então, o que é isso? Violado o direito é o momento em que ocorre um dano a um cliente, a um paciente, né? Um erro profissional, que é o nosso tema aqui. Então, ocorre um erro profissional, a pessoa sofreu uma lesão, foi violado o direito dela. Então, naquele momento em que o direito dela é violado, nasceu para ela, para a vítima, a pretensão. Tá? Então, o que é a pretensão? A pretensão é a possibilidade dela bater a porta do Poder Judiciário e falar para o juiz: olha, eu sofri uma lesão, um dano, e eu quero ser indenizado. Tá? Então essa é a pretensão dela. Só que essa pretensão não é infinita. Ela existe durante um determinado prazo. E ela se extingue na prescrição. Ela morre com a prescrição. Então, quando você viola o direito de alguém, nasce a pretensão. E a pretensão, ela morre com a prescrição. Tá? É importante falar da prescrição porque a prescrição é um prazo que é controlado pela lei. Né? Por que controlado? Porque, primeiro por isso que eu falei, alguns prazos a lei entende que são menores. Tá? Tem prazo de 1 ano, tem prazo de 5 anos, tem prazo de 10 anos, tem prazo de 3 anos também. Então a lei já controla o prazo. Só que a lei diz, também o Código Civil, eu vou fazer uma observação. A prescrição é um prazo que pode ser impedido de correr, ele pode ser suspenso e ele pode ser interrompido. E para cada expressão dessa, cada palavrinha dessa é uma coisa diferente. Por exemplo, quando você comete algum dano contra uma pessoa absolutamente incapaz, a prescrição, ela existe, o prazo prescricional existe, mas ele fica impedido de correr enquanto a pessoa for absolutamente incapaz. Então é uma causa impeditiva do curso da prescrição. Só que a prescrição pode ser suspensa também. Então o Código Civil diz as causas que suspendem a prescrição. Então eu não vou entrar em cada causa, mas o que a suspensão acontece? O prazo vinha correndo, de repente ocorre uma causa suspensiva e a prescrição fica suspensa, ela não corre mais. E quando essa causa suspensiva cessa de existir, ela volta a correr, só que ela não começa de novo, ela volta a correr de onde parou. Então vamos dizer um prazo de 5 anos, 1 ano, 2 anos, com 3 anos suspendeu a prescrição por algum motivo. Quando essa causa suspensiva cessar, ela volta a correr 4 anos, 5 anos. Entendeu? É diferente da causa interruptiva da prescrição. Quando você interrompe a prescrição, então a prescrição, vamos dizer, é uma de 5 anos, estava lá correndo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos.
Com 4 anos e meio, aconteceu uma causa interruptiva da prescrição. Eu não vou entrar nos detalhes de quais são essas causas, isso está na lei. Mas ela interrompeu a prescrição. Como a prescrição foi interrompida, ela começa a contar de novo. 1, 2, 3. Então ela vinha 1, 2, 3, 4. Interrompeu, começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai. Entendeu? Então veja bem, causa impeditiva, então ela não começa, ela fica impedida de correr. Causa suspensiva, ela suspende e continua correndo de onde parou. E a causa interruptiva. A causa interruptiva, ela começa a contar de novo. Tá? Então, são várias... Assim, quando a gente pega um caso concreto, a gente tem muita coisa, juridicamente falando, que analisar. Porque cada situação é uma situação diferente. Tá? O prazo do Código de Defesa do Consumidor é de 5 anos. O que ele diz? Artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. Então, aconteceu um dano por um serviço prestado por um médico, por um engenheiro, por um arquiteto, por um contador, ocorreu um dano ao cliente, à vítima, então o Código de Defesa do Consumidor diz que prescreve em 5 anos, a partir do conhecimento do dano. Então, se for um dano oculto, que a pessoa não saiba, tá? A prescrição não está correndo. Ela só começa a correr no momento que a pessoa tem consciência, ciência e consciência daquele dano. Tá? Sempre gosto de chamar a atenção para o caso do advogado. Se o advogado comete um erro profissional, esse prazo não é o do Código de Defesa do Consumidor. O prazo do advogado por erro profissional é o prazo geral do Código Civil, que são 10 anos. Tá? Então, erro profissional do advogado, a prescrição 10 anos. Muitos advogados confundem com 5 anos, porque o Código Civil fala que a ação para cobrança de honorários prescreve em 5 anos. Mas para os danos causados pelo advogado aos seus clientes, não é o Código de Defesa do Consumidor. É o prazo de 10 anos. Porque entende-se que a advocacia não é não é um serviço prestado no mercado de consumo. É uma coisa, é um contrato é uma procuração, é um contrato de mandato, então não é uma coisa, não é uma prestação de serviço ao consumidor. Ele é uma coisa num patamar diferenciado. Tá bom? É isso que eu queria falar com vocês, espero ter ajudado um pouco na compreensão do que é a prescrição. Para leigos, né? Tem muitos detalhes ainda, isso é matéria de curso, fazer um curso de 6 meses, mas não é o nosso objetivo aqui. Tá bom? Obrigado pela atenção, espero ter ajudado.